Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Pode cuidar, pode cuidar, pode cuidar, pode cuidar. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Neste episódio, vamos falar sobre a nossa campanha obrigatória de atualização de dados cadastrais, que entrou em vigor no dia 15 de fevereiro deste ano. Como alguns de vocês já devem ter visto em nosso site, para atingirmos todos os nossos públicos de maneira ordenada, dividimos as etapas do recadastramento em ondas, começando pelo público fora da ativa e seus dependentes, até chegarmos aos beneficiários em atividade, nas patrocinadoras e seus dependentes também. Estão conosco para esse bate-papo o gerente de relacionamento com beneficiários, Reginaldo Machado, o coordenador de cadastro, Anderson Brizio, e a analista de cadastro, Érica Alves dos Santos. Olá, pessoal, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Vamos começar nossa conversa falando sobre a necessidade de fazermos essa campanha, tudo bem? Você pode explicar um pouco para a gente, Reginaldo? Ok, Elaine, obrigado aí. É muito bom falar desse assunto do recadastramento, né? A gente está começando uma campanha ampla aí, envolvendo todos os beneficiários da saúde Petrobras, e é importante que todos os titulares e dependentes, né, de todas as patrocinadoras, a gente tem em torno hoje de 263 mil beneficiários, né, espalhados pelo Brasil inteiro. E essa campanha, né, ela vem com o objetivo da gente atualizar todos os dados dos beneficiários. Então, é importante todos os beneficiários enxergarem lá o campo do dado de contato, os dados pessoais, então nome, CPF, identidade, conferir o celular, conferir os dados de contato, porque a gente precisa bastante dessas informações aqui para o plano de saúde, a gente ter o telefone com DDD preenchido. É importante os titulares observarem os endereços dos dependentes. A gente sabe que tem dependente que pode morar numa residência separada, né, diferente do titular. Então, é importante que o titular observe que o endereço do dependente também precisa refletir, né, a realidade dos filhos aí, dos titulares. Então, essa campanha ela vai envolver, Elaine, tanto os empregados das patrocinadoras, né, da Petrobras, da Transpetro, TBG, Termobahia, né, todos os beneficiários dessas empresas e também todos os dependentes. Então, estou bastante feliz aí que a gente conseguiu iniciar essa campanha agora em fevereiro, né, desse ano. Começamos com o público de paga por boleto. Então, todos os beneficiários, né, os titulares que pagam o plano através do boleto, temos os anistiados também, que fazem parte desse grupo. A gente começou no dia 15 de fevereiro e a gente está iniciando aí no mês de maio. A gente começou no mês de maio fazendo aí uma campanha para os demais aposentados, dependentes, pensionistas, e espero que a gente tenha bastante sucesso aí nessa campanha. Fala um pouco para a gente dessa importância, né? Por que que é importante, tanto para a saúde Petrobras, quanto para as patrocinadoras, a gente ter esses dados, cadastrais atualizados? Excelente pergunta, Elaine. O último recadastramento a gente fez tem bastante tempo, né? Acho que meados de 2016, 2017, a Petrobras fez, né, uma campanha aí para a gente atualizar dados de remuneração dos titulares. A gente tem uma necessidade aí, via acordo coletivo de trabalho, né, no próprio regulamento do plano, ele prevê que é responsabilidade dos titulares manterem os dados dele próprio, né, e dos dependentes atualizados. Então, a gente tem uma necessidade de atualização de remuneração, principalmente para o público que paga o plano por boleto, né, que recebe uma remuneração do INSS. A gente precisa cadastrar tanto a remuneração do INSS quanto a remuneração da Petros. Então, são duas informações que, para a gente, é importante e é responsabilidade do titular manter esse dado bastante atualizado. Então, é uma necessidade, né, regulatória também. É importante informar que os nossos dados cadastrais do plano, eles são repassados mensalmente para a Agência Nacional de Saúde, né, que é o nosso órgão regulatório. Então, para que a gente tenha sucesso aí, né, pontuação no INSS, em algumas cláusulas regulamentares, a gente precisa
ter um cadastro cada vez mais fiel e mais correto, né? Então, a importância é que a gente mantenha esse cadastro bastante fiel e a gente vai fazer periodicamente, né? E iremos convocar também alguns públicos, né, para fazer anualmente esse recadastramento também, de acordo com a necessidade. E a gente percebe também que alguns beneficiários ainda têm dúvidas, por exemplo, quando, se separam, então em relação a ex-cônjuge. Ah, o ex-cônjuge continua, não continua? E a gente sabe que não, então acho que é importante também falar sobre essa questão da elegibilidade, né, dos dependentes no plano. Excelente pergunta. Você, Elaine, foi bem no foco do objetivo do recadastramento. A gente tem hoje, pessoal, um cadastro que ele, muitas das vezes não reflete a realidade da nossa sociedade, né? Então, eu tenho exemplo de alguns empregados, colegas empregados da Petrobras, que eles se desligaram, né, da companhia, já estão aposentados e muitos deles não atualizaram o cadastro. Então, vou dar um exemplo, né? Um colega que era casado e aí, por algum motivo, ele se divorciou, ou então ele se separou, né, judicialmente, não mora mais com aquela pessoa que estava lá no cadastro. É importante, pessoal, que vocês atualizem o cadastro de vocês também no plano de saúde, tá? Eu sei que muitos de vocês atualizam no próprio RH da Petrobras ou das demais patrocinadoras, ou então diretamente só na Petros. É importante que essa informação ela seja também atualizada nos sistemas do plano de saúde, né, da Saúde Petrobras. Então, esse caso, por exemplo, o ex-cônjuge não é um beneficiário elegível ao plano, né? Conforme o nosso regulamento, conforme o nosso ACT de bastante tempo, né? O ex-cônjuge, ele é um dependente que quando ele se torna ex-cônjuge, né, ele não tem mais vínculo matrimonial com o titular, é obrigação do titular informar para o plano de saúde que ele se separou. Por quê? Esse beneficiário tem que ser excluído imediatamente do plano, tá? Tem algumas situações aí que esse beneficiário ex-cônjuge, por exemplo, deve permanecer judicialmente, né, por uma determinação legal, determinação do juiz, né, judicial, e aí a gente mantém esse beneficiário no plano, porém, com desconto 100% do titular, né? Então é importante, nesse momento, que todos os beneficiários da Saúde Petrobras entendam que um cadastro que ele tenha reflexo, né, na nossa realidade, a gente precisa informar para a Saúde Petrobras, por exemplo, a situação de ex-cônjuge, tá bom? Então, existe um serviço no portal do beneficiário e no aplicativo da Saúde Petrobras, que a gente inaugurou aí, né, esse serviço no ano passado. Então, se você tiver, por exemplo, um ex-cônjuge que esteja ativo no plano ainda, e a gente não tenha sido informado, né, dessa situação, desse novo estado civil, desse dependente, por favor, abrir esse serviço aí no portal do beneficiário no aplicativo para que a gente regularize a situação desse dependente no plano. E tem a questão dos filhos também, né, acima de uma determinada idade. É, quanto aos filhos, né, é bastante interessante que a Saúde Petrobras, né, ela mantém o direito ao dependente até os 34 anos, né, mas a gente tem um grupo aí de universitários, né, que podem permanecer no plano após os 21 anos, então, eles são incluídos no plano universitário, porém, a cada semestre, né, eles precisam comprovar, a manutenção na universidade. Então, para o beneficiário universitário, eles têm duas datas de comprovação. Para ele comprovar o primeiro semestre do ano, né, ele precisa apresentar tanto o dependente ou o titular, né, ambos podem fazer esse serviço dentro do portal ou do aplicativo de forma simples. Ele precisa apresentar a comprovação do primeiro semestre até o dia 31 de março, né, que finaliza aí a comprovação universitária do primeiro semestre. E aí o titular, ele tem que ficar atento, né, para que o dependente não perca elegibilidade nesse período. Então, geralmente é interessante que já no início do mês de fevereiro, março, caso o titular tenha essa documentação, já faça a solicitação via aplicativo ou via portal. A segunda data de comprovação do universitário é 30 de setembro, né? Então, para eu comprovar, né, para vocês comprovarem a permanência desse dependente no plano, o titular tem que comprovar a regularização, né, no segundo semestre da universidade até o dia 30 de setembro do corrente ano.
Isso é um movimento, Elaine, que todo ano acontece. Então, os titulares têm que ficar bastante atento aí a essa comprovação universitária para que ele não perca a elegibilidade. E tem um outro grupo, que vale a pena informar aqui, que são os dependentes inválidos, tá, Elaine? Muitos dos beneficiários não sabem isso, mas é importante que ele seja caracterizado como um inválido antes dos 21 anos. Tá? Eu recebo algumas demandas aqui de beneficiários que possuem uma incapacidade, né, civil ou laborativa, não consegue responder pelas próprias situações civis, né? Então, o titular, ele pode requerer essa solicitação para o plano de saúde até ele completar 21 anos, né? Então, ele passa por uma perícia, ele passa por uma análise, né, documental, e aí esse beneficiário que é caracterizado como inválido, ele fica no plano sem limite de idade, né, para o vínculo, né? Até ele não fica limitado aí à data, né, de aniversário. Vamos continuar aqui. Vou falar agora com o Anderson sobre como foi o desafio para fazer essa divisão por ondas. Qual foi o critério de priorização? Olá. Bom, nós nos baseamos, aí tanto na quantidade, né, de beneficiários por onda, nós começamos aí na primeira onda com uma quantidade menor, e também nos baseamos aí na complexidade das informações que nós estamos solicitando. Por exemplo, na primeira onda nós estamos solicitando também as informações de remuneração, né, que são importantes aí para a gente manter as cobranças de acordo com o regulamento, né? O regulamento prevê o custeio com base na remuneração, mas nós não temos acesso, né, pelas nossas interfaces aí com outras patrocinadoras e com a Petros, a remuneração do público da primeira onda. A segunda onda foi lançada aí para um público um pouco maior de pensionistas, e a terceira e quarta onda já para todos os demais aposentados, e fizemos uma divisão aí por idade, né? A terceira onda, aposentados acima de 70 anos, e a quarta onda, aposentados abaixo de 70 anos, que já é um público bem maior, né? Mas é importante frisar que da segunda onda em diante, nós não estamos, por enquanto, solicitando informações de remuneração. Então, essas atualizações estão sendo feitas bem mais fáceis, né, bem mais práticas através do portal, através do aplicativo, né? A gente tem um processo aí totalmente automatizado, conseguimos evoluir bastante aí nessa parte, então esse fluxo está bem fácil aí para o beneficiário, a experiência dele vai ser bem tranquila para poder fazer essas atualizações, né? E aí não só também por esses canais, mas a gente tem o nosso call center dando todo o apoio e fazendo atualizações também por lá, né. Então, a gente tem diversas opções aí para os beneficiários acessarem os canais e fazerem suas atualizações. Mas assim, a gente sabia, antes mesmo de começar a divulgação da campanha, que a gente teria alguma dificuldade, né, para atingir o público mais idoso. A gente inclusive mandou cartas físicas para as residências, né, de boa parte do público. Agora, estamos com eventos itinerantes para atender presencialmente aposentados, pensionistas e anistiados. Como está sendo a experiência, Érica, você que tem acompanhado bem de pertinho esses eventos itinerantes? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Então, o recadastramento, eu vejo que ele trouxe para a gente uma oportunidade, porque com a pandemia, os postos físicos eles foram fechados. E aí a gente teve que repensar esse atendimento mais humanizado. Então, assim, uma das saídas que nós tivemos em tempos de que tudo acontecia pelo computador, foi a criação de um atendimento remoto, que era um atendimento digital, mas era por vídeo. Então isso sanou muito a necessidade do beneficiário de tirar dúvidas, né, processos mais complexos de atualização, e isso foi uma oportunidade por um tempo. Com o término, né, o findar desse período tão difícil que foi a pandemia,
as coisas começaram a voltar, né, devagarzinho, e a gente hoje tem uma realidade que a gente pode ter mais uma proximidade. E aí veio o desafio do recadastramento, que almeja sensibilizar aí 260.000 vidas, né, a nossa carteira toda de beneficiários, e a gente sabe que a carteira da Saúde Petrobras é uma carteira madura, né, grande parte do nosso público é um público idoso, é um público que, assim, que cada vez mais está atento a questões, né, do meio digital, né, do WhatsApp, da internet, mas a gente sabe que também isso está indo aí numa velocidade um pouco mais moderada, né? Nem todo mundo tem essa desenvoltura, nem todo mundo tem esse acesso. Então, assim, quando a gente viu que as primeiras ondas envolviam esse tipo de pessoa, né, o público mais idoso e mais maduro, que não está tão digitalizado quanto os demais, a gente viu a necessidade de retomar esse atendimento presencial. Então, o que ocorreu? A gente está com alguns relacionamentos com algumas entidades, né, que já tratavam do público Saúde Petrobras, né, dos ex-beneficiários, e a gente está montando postos itinerantes dentro dessas unidades, né, que são algumas associações de aposentados, pensionistas, anistiados, de beneficiários de Saúde Petrobras. Então, o que acontece? Dentro dessas entidades, a gente está montando esses postos e fazendo os convites para os públicos das ondas, né, de recadastramento. E o que a gente está percebendo? Primeiramente, a gente está percebendo que essas pessoas estavam muito carentes desse cuidado, desse contato, dessa proximidade. Eu vejo como essas oportunidades, ela engrandece muito a gente, porque a gente está lá para fazer o recadastramento, para ajudar nessa interação digital, mas a gente está recebendo muito mais feedback de outras questões relacionadas ao plano. Então, assim, está sendo muito engrandecedor para a gente, enquanto Saúde Petrobras, ouvir o nosso beneficiário e estar com ele de pertinho. Né? A gente também, assim, além dos atendimentos e algumas oportunidades, a gente até entrou com palestras, a gente trouxe informações do plano que às vezes não chega com muita facilidade a esse público, e assim, isso engrandece demais, dá um retorno, né, para a gente da percepção dos nossos serviços prestados, e também traz a questão da atualização cadastral. Por quê? Porque o plano de saúde, a Saúde Petrobras, vem também com um viés muito forte de cuidados, né? Como a gente diz, saúde é prevenção. Então, a gente tem muitos programas que se debruçam na questão da prevenção. E a gente ter esse dado atualizado aqui também traz esse benefício, porque a gente pode ter um contato melhor com esse beneficiário, levando para ele também o conhecimento desses programas. Então, assim, tem sido muito gratificante para mim, enquanto analista, que estou aqui no dia a dia, vendo o plano, assim, nessa visão de sistema, conhecer o plano também nessa visão mais humana. Perfeito, Érica. Agora, Reginaldo, foi fácil fazer essa parceria com as entidades? Olha, Elaine, a gente foi bastante feliz, né? Vou contar uma experiência que a gente teve agora no mês de março, e já estava no nosso planejamento, né? Desde o ano passado, a gente fazer um projeto de itinerante, né? O que seria esse atendimento itinerante? Iríamos nos lugares onde existiria a maior quantidade, né? Concentração de beneficiários. Então, a gente tem, por exemplo, Salvador, Aracaju, né? São cidades que possuem aí. Salvador tem mais de 26.000 beneficiários que residem, né, em Salvador. Aracaju, por exemplo, a gente tem quase 14.000 beneficiários que residem lá. Então, o que a gente fez? Fizemos um piloto no mês de março nas cidades de Belém, Manaus e Salvador, né? A gente priorizou também Belém e Manaus por ser regiões distantes, né, daqui do Rio. Então, cidades que concentram em torno de 3.000, 4.000 beneficiários, mas que precisavam dessa atenção nossa, né, da Saúde Petrobras. Foi muito bacana, porque foi uma experiência que a gente teve foi a primeira experiência, né, que a gente teve de proximidade, contato pessoal, né, com os aposentados. Foi uma oportunidade que eu particularmente fiz algumas palestras lá, expliquei sobre o uso do aplicativo, a importância deles estarem se atualizando, e como a Érica colocou, a gente tem uma faixa etária, uma média etária aí dos beneficiários acima de 50 anos, né, 55 anos, em algumas regiões. A gente sabe que o digital, né, tem suas barreiras aí para alguns beneficiários,
E eu tenho reforçado bastante isso aqui na Saúde Petrobras, para a gente ter a visão, né, do atendimento do jeito que você precisa. Ou seja, o aposentado, o aposentado, o idoso, né, acima de 60, 70 anos, ele tem uma necessidade de contato físico, ou, por exemplo, a gente ofertar, além do atendimento itinerante presencial, que a gente tem visto que está sendo um sucesso, a gente também ofertar o call center, né, sendo um canal aí onde os beneficiários também podem, em algum momento, serem acionados pela nossa central de atendimento, né, com uma ligação ativa para a gente confirmar alguns dados. E é importante reforçar isso porque hoje em dia a gente recebe muita ligação de call center, né? E muitas das vezes a gente às vezes não atende. Mas a gente reforça para os beneficiários da Saúde Petrobras que em algum momento a gente vai ligar para alguns deles, porque o que que a gente fez, Elaine? A gente faz uma campanha via e-mail, tá? E a experiência que a gente tem aqui, o e-mail hoje ainda não é uma forma muito eficaz de comunicação, né? A gente sabe que boa parte dos aposentados, né, as pessoas mais idosas, elas não abrem o e-mail com uma constância tão grande como a gente tem os empregados ativos, né? Então, muitas das vezes a gente passa um e-mail e a gente tem um percentual de alcance em torno de 15, 20% desse público. Então, o que que a gente pensou? Além do envio dos e-mails, né, dos disparos que a gente tem via comunicação, né, vocês colocam no site, a gente coloca a campanha no portal, a gente vem fazendo, né, chamamentos aí através da Ambep, a parceria que a gente tem feito aí com a Ambep está sendo bem bacana, que a gente está utilizando os espaços da Ambep disponibilizados no Brasil inteiro para a gente é, convocar, né, os aposentados para fazer o recadastramento e realizar lá alguns atendimentos. Então, além do atendimento itinerante, a gente também, esse ano, está ofertando aí tanto o aplicativo, né, da Saúde Petrobras, quanto o portal do beneficiário, que você consegue acessar via login e senha, o recadastramento. E a gente também está ofertando o canal do 0800. Essa é uma novidade bastante interessante, porque a gente entende que a cada ligação que a gente tenha na nossa central de atendimento, ela seja uma oportunidade do beneficiário, né, do dependente ou do titular, realizar a sua atualização cadastral de forma simples, rápida, ágil, sem nenhum problema, tá bom? Então, em 2023, a gente chegou com essa novidade também. Então, recadastramento via call center também é uma novidade. Perfeito. Pessoal, lembrando, como o Reginaldo citou, que também pode fazer pelo aplicativo, que a gente está com um aplicativo novo e você pode procurar na loja do seu celular por Saúde Petrobras 2023. É nesse aplicativo novo que você consegue também atualizar os seus dados cadastrais, ok? Bom, estamos chegando ao fim, né? Para terminar a nossa conversa, gostaria de pedir a vocês que reforçassem, né, nesse momento final, a importância de termos os dados de nossos beneficiários atualizados em nossa base. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas só aquele recadinho final. Aí cada um pode ficar à vontade para falar o que quiser. Eu posso começar aqui. É importante, né, todos os beneficiários terem seus dados atualizados, não só ali a parte da remuneração, né, para aquele público que a gente está pedindo a remuneração, que é importante a gente fazer a cobrança correta ali do plano, né? A gente sabe que o plano tem que ter uma sustentabilidade, então nós precisamos fazer a cobrança correta ali, se baseando na remuneração correta dos beneficiários. Lembrando até que a gente é um plano de autogestão, né, Anderson? É isso aí. Então o plano precisa estar com as informações todas certinhas. Porém, mais importante ainda, né, é o beneficiário ter ali, por exemplo, o seu telefone, né, seu e-mail, um contato de emergência, que é muito importante a gente ter essa informação no sistema, né, Perfeito. no caso de uma internação aí de um beneficiário, onde só tem ele de beneficiário, não tem mais ninguém no plano e a gente não tem mais nenhum contato para poder fazer com o familiar, né? Às vezes a gente não tem contatos também para poder oferecer os programas, né? Temos diversos programas aí no plano, que muitos beneficiários não conhecem, e nós temos áreas dentro aqui da Saúde Petrobras que tentam entrar em contato com esses beneficiários para poder oferecer esses benefícios. Então, essa é uma dificuldade da gente
conseguir localizar esses beneficiários e poder oferecer tudo que o plano tem a oferecer. Então, por tudo isso, é muito importante a gente ter todas as informações sempre atualizadas aqui no nosso cadastro, que é da onde começa tudo, né? É onde todas as áreas buscam as informações para poder efetuar todos aí os seus processos, né? Todos os seus contatos, enfim. Perfeito. Reginaldo? Opa, eu acho que o Anderson resumiu bem aí a importância, né, desse movimento que a gente está fazendo. É um movimento bastante complexo, a gente sabe disso, porque envolve informações importantes, né, do beneficiário. E a gente sabe que muitas das vezes a gente não se atenta tanto, né, à atualização de um cadastro, porque eu já atualizei isso há um tempo, é responsabilidade da patrocinadora ou da Petros, né, informar isso para a gente, mas muitas das vezes a gente não tem, né, essas informações atualizadas, né? A gente sabe que as pessoas hoje residem em diferentes lugares, às vezes troca de um número, tem um e-mail que às vezes a gente não possui, né? E aí, geralmente, e-mail de dependente é um dado que a gente falta bastante para a gente aqui, o e-mail pessoal do dependente, né? Às vezes o empregado se desliga e ele fica aposentado, ele ainda continua com o e-mail dele de empregado da Petrobras, isso é um ponto de atenção, Isso, né? verdade. Quando o beneficiário ele se desliga da patrocinadora, é importante a gente fazer essa atualização cadastral, e eu reforço aqui a importância disso, porque muitas das vezes o beneficiário não tem noção disso, né? Que o e-mail dele ainda está um e-mail funcional, às vezes o telefone dele está um e-mail, o celular antigo, então é o que o Anderson colocou. Para que a gente seja mais assertivo, né? Para que a gente consiga oferecer melhor os nossos serviços, entrar em contato de forma mais rápida com o beneficiário, é importante que a gente tenha telefone atualizado. Se tiver mais de um celular, informe, né? A gente tem 3 campos de telefone a serem preenchidos no cadastro. A gente tem os e-mails pessoais, é importante que vocês informem os e-mails pessoais. Eu sei que tem alguns beneficiários que colocam o e-mail do filho, né, o e-mail de alguém que acompanha, né, a saúde desse titular. A gente sabe, né, eu mesmo tenho pai aposentado da Petrobras e ele tem 73 anos e quem cuida da vida dele é a minha irmã, né, ou eu mesmo, né, que a gente cuida. Então, é importante que orientem isso, pessoal, aos seus dependentes também, né? Acho que é importante. O dependente, ele também é um guardião do cadastro do titular, daqueles titulares que às vezes têm uma idade muito avançada. Eu percebo que alguns idosos, muitos idosos, vêm me relatando isso, a dificuldade com o digital, né? Mas o digital está aí, não tem mais volta, a gente vai precisar avançar cada vez mais nas melhorias de tecnologia, né, nas melhorias que a gente consiga ter autosserviços aí no aplicativo, que a gente consiga usar bem o portal do beneficiário, que a gente se familiarize, né, com o portal, com o linguajar do portal. Então, conversem com os filhos de vocês, conversem com a esposa de vocês, o esposo, os cônjuges, para que façam uso do aplicativo com mais constância, para que a gente consiga ter um cadastro cada vez mais retratando a realidade dos beneficiários da saúde Petrobras. Né? Um cadastro bem feito, um cadastro limpo, com certeza traz benefícios tanto para a empresa, né, quanto para os beneficiários. Sim, e essa questão, do digital, apesar de com base nisso que você falou mesmo, né, de ter o dependente ou o cuidador, fazendo isso por ele, principalmente para quem tem dificuldade de locomoção, né, que aí também não vai poder estar presente. Então que essa pessoa, esse dependente ou esse cuidador, acesse o digital e possa ajudá-lo nos serviços, não só nessa campanha de atualização cadastral. E Érica, você também, eu percebo que você abraçou a campanha com muito carinho e com muita seriedade também, né. Queria ouvir seu recadinho final. Acho que o Reginaldo e o Anderson, deram um panorama geral, né, sobre a nossa expectativa e as nossas necessidades, mas você está certa. Essa campanha, ela para mim, ela não se limita só a você ter uma atualização de um dado, mas a gente está enxergando melhor o nosso beneficiário, e é aquilo que eu disse inicialmente, isso trouxe uma oportunidade para a gente até mudar a forma, né, incluir mais uma forma de interação, que são esses eventos presenciais.
né, uma experiência que eu tive no último evento que ocorreu no dia 10, foi que um dos nossos programas, ele faz toda uma triagem, né, analisando o perfil médico daquele beneficiário. E aí ele seleciona um grupo de beneficiários para participar desse programa. E uma E- das pessoas presentes nesse evento disse que recebeu, esse contato, né, ela tinha o dado atualizado, recebeu esse contato e ficou deslumbrada com a assistência que recebeu, da Saúde Petrobras, uma enfermeira e que está indo periodicamente à casa dela. Então, assim, o recadastramento, ele está trazendo essa questão do cuidado, e é isso que está me encantando, né. Esse beneficiário tem a oportunidade de receber a gente em casa, e receber a gente em casa naquilo que ele precisa. E quantos outros não sabe que isso existe e porque não podem ser contactados, né, mas agora eles serão. Então é por isso que eu abracei com tanto carinho essa iniciativa. Para quem não sabe, o programa que a Érica está mencionando é o programa Cuidar, e ele foi tema do segundo episódio do nosso Pode Cuidar. Tem lá na nossa plataforma também. Quem quiser saber mais a fundo pode pesquisar no site, mas pode também ouvir o segundo episódio do Pode Cuidar, que foi especial sobre o programa Cuidar. Reginaldo, Anderson, Érica, muito obrigada pelo bate-papo. Eu acho que foi altamente engrandecedor para todo mundo que tem que fazer essa atualização cadastral. Eu lembro a você que está nos ouvindo que temos no nosso site tutoriais em PDF e em vídeo, com essa voz que vos fala, explicando o passo a passo para fazer a atualização cadastral. Como eu falo lá, vocês vão ver que é bem simples e rápido. Basta acessar saudepetrobras.com/recadastramento. Chegamos ao final de mais um Pode Cuidar. Aproveito para agradecer a participação dos nossos convidados mais uma vez e a sua também, que nos acompanhou até o final. E se você ainda não atualizou seus dados, corre lá no portal do beneficiário, beneficiario.saudepetrobras.com.br ou também no nosso novo aplicativo. Eu fico por aqui, desejando sempre muita saúde para todos. Até o nosso próximo encontro.